Alô! Alô, alô, pessoal! Bom dia! Alô, alô! Oiê! Alô, que bom! Alô, alô, pessoal. Tá aqui a Shams. Ah, Shams, querida. Hannah Bom dia. Aisha, queridas. Que bom, que bom, que bom. Ai, que bom. Todo mundo aqui, gente. Maísa. Ah, que lindas. Poxa, Elaine. Olá, gente. Olá, que bom que vocês estão aqui. Estou muito honrada de vocês estarem aqui comigo. Eu vou ficar olhando assim para baixo, porque aqui na minha. Eu estou usando um aplicativo, que foi esse o probleminha técnico que eu tive. Tá? Bom dia, Laila, querida. É, e que vocês. É um aplicativo muito legal que vai me permitir conversar com vocês e, eventualmente, colocar alguma imagem, algum vídeo para passar ao mesmo tempo, né? Porque a live simples pelo grupo do Facebook não permite muito a gente fazer isso. Então, eu estou usando esse aplicativo do StreamYard. Aí aparece aqui para mim os comentários de vocês, mas não aparecem os nomezinhos, tá? De repente, eu acho que tem que clicar num link ali em cima, aqui em cima da live que aparece, tem um linkzinho. De repente, se você clicar lá, ele vai começar a me mostrar aqui na minha telinha os nomes de vocês. Então, para saber quem está na live, aí Elvira, valeu, Elvira. Tô vendo, a única que eu consegui identificar aqui pelo StreamYard foi a Elvira. Então, de vez em quando, eu vou ficar dando uma olhada aqui para o meu celular para ver no próprio Facebook, né, quem é que está entrando. Então, já vi a Vanessa também está aqui. Eu quero começar essa live pedindo para vocês que, por favor, comentem, por favor, interfiram, por favor, é, quem quiser, inclusive, dar mais, né, opiniões, trazer mais informações a respeito do assunto que a gente está falando, que pode, de repente, até me chamar aqui, que eu envie um link para participar junto comigo, entendeu? Para falar algumas coisas a respeito que sejam pertinentes, né? Porque a ideia de fazer essa live é uma troca. Eu tenho um roteirozinho, mais ou menos delimitado, separei um material, né, para a gente assistir, para a gente debater, mas a interferência de vocês, para mim, é super positiva. Tá? Então, de antemão, eu queria já deixar claro que eu estou super aberta, é um debate, não tem nada fechado, tá? Então, por favor, amigas. Deu certo, Elaine, deu certo, estou vendo aqui, tá? Elaine e Elvira já estão aparecendo para mim aqui o nome de vocês. Vai ser bem legal se todo mundo conseguir fazer isso, de clicar no link, tá? Para aparecer aqui para mim direto na tela, vai ficar mais rápido para eu identificar quem é que está comentando, né? Como a proposta é um diálogo, vai facilitar. Tá? Então, ó, Cecília, querida e amada, tô tomando café na sua xícara, que ficou esquecida aqui em casa, que um dia eu trouxe e nunca mais levei de volta para o estúdio. A ideia era essa, tomar um café comigo, né? Então, podem pegar os seus cafés tranquilas e vir aqui debater comigo. Oi, Paula, tudo bem aí? A Paula clicou também no link, tô vendo aqui o pessoal chegando. E eu queria começar dizendo para vocês o porquê que eu resolvi começar a fazer esse debate, né, de hoje. Eu mesma tenho usado bom dia, bom dia. Eu mesma tenho usado muito recentemente, já tem um tempo já, né?
que eu tenho usado esse discurso da dança do ventre como uma fonte. Tem um link. Deixa eu ver quem é que está perguntando. Desculpa, gente, daqui a pouco eu falo sem interromper. Tá? Eu mesma tenho. Ah, meu Deus, aí, ó. Deixa eu diminuir aqui o volume para não interferir. Patrícia Andréia. Vanessa, deu certo, sim. Patrícia, em cima da live, bem em cima da live, quando você entra no grupo, bem em cima da live tem uma frasezinha em inglês. I'm going live using StreamYard. Before leaving a comment, please grant StreamYard permission to see your name at StreamYard.com. Então, é esse linkzinho em azul que aparece nessa frasezinha em inglês em cima da live, tá? Vocês clicam nesse link aí, dá certo sim, já tem várias pessoas aqui identificadas para mim, a Vanessa, a Paula, a Elaine, a Elvira, tá? Vai me facilitar aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma acelerada aqui no nosso assunto, tá? Então, eu resolvi fazer essa live, por quê? Porque eu mesma tenho, ao longo dos últimos meses, reforçado a dança do ventre como uma forma de empoderamento feminino, como uma forma de expressão artística. Isso, na verdade, sempre foi a minha verdade enquanto dançarina, né? Na descrição do vídeo em inglês tem isso aí. Então, eu tenho... Essa sempre foi a minha verdade como dançarina, essa é a minha verdade como professora, e esse discurso é o discurso que me faz continuar dançando, tá? Esse discurso é um discurso que faz para mim que a dança do ventre, o estilo tribal, todos os seus derivados, ou não, né, tenham uma utilidade no mundo em que a gente está vivendo, né, com tantas dificuldades, com tanta luta contra os preconceitos, com tanta luta pelos direitos do ser humano, né, estar vivo. A dança do ventre, para mim, ela tem que ser fonte de saúde, de bem-estar, de saúde física e mental e emocional, tá? Então, essa é a forma que eu encontrei de significar a minha profissão no mundo que a gente está vivendo. Tá? Eu quero, através da dança do ventre, despertar mulheres para o seu poder de mudança no mundo, né? Para o seu poder de cuidar de si mesma, que seja, né? Porque a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, a gente enfrenta muitos problemas emocionais. Eu mesma sou diagnosticada com um transtorno de ansiedade. Quem conhece o transtorno de ansiedade sabe que ele está coladinho ali com a depressão. Está aparecendo sim, Laila. Está aparecendo sim. Eu tenho certeza que dançar é uma maneira da gente se cuidar. Da gente se cuidar, da gente confiar, né, da gente perceber o nosso potencial de aprendizado e transformação. Então, essa é a minha bandeira, né? É a minha bandeira artística. Eu não vejo só a dança do ventre como terapia, obviamente não. Para mim, ela é um processo de expressão, ela é uma ferramenta de expressão, perdão. E ela é uma ferramenta, a arte, né? A arte, ela tem um poder transformador do mundo muito grande. Então, através da arte, a gente pode dizer o que a gente pensa, através da arte, a gente pode transmitir mensagens, através da arte, a gente pode tocar pessoas, né? Fazer pessoas pensarem, fazer pessoas se transformarem. Então, eu acredito muito nesse poder da arte, tá? Então, a verdade, gente, é que esse discurso que eu tô apaixonada por ele, né? Que eu resolvi vestir essa camisa. Esse é um discurso que, apesar de há 23 anos atrás, quando eu comecei a fazer dança do ventre, esse era o discurso da minha primeira professora, né? Ele é um discurso muito recente na história da dança do ventre. E eu me dou conta como que diversas pessoas no universo da dança do ventre não conhecem a própria história da dança do ventre e não entendem que a dança do ventre ela depende de contexto,
né? A dança do ventre é diferente em cada parte do mundo. Isso tem a ver com as origens da dança do ventre, como ela foi vista e como ela foi sendo desenvolvida ao longo da história e como que tudo mudou depois principalmente da segunda metade do século XX. E aí eu gostaria de debater com vocês a respeito disso, né? Apresentar para vocês assim, humildemente, alguma coisa da minha pesquisa, tá? Eu não vou ficar citando fontes aqui, tá? Eu escrevi há 10 anos atrás, na minha faculdade, eu escrevi uma monografia a respeito da evolução da dança do ventre no século XX no Egito, né? Eu acho fundamental a gente conhecer a evolução da dança do ventre no Egito para poder compreender também o que aconteceu em outros lugares do mundo. Mas essa história da evolução da dança do ventre no Egito ao longo do século XX, ó, a Elvira está dizendo, exatamente, as pessoas não têm as informações. Não tem mesmo, Elvira. A gente até conhece aqui no Brasil um pouco mais sobre a história da dança do ventre no Egito. A gente sabe do Golden Age, do cinema, Hollywood, a gente conhece, né? Mahmoud Reda, algumas pessoas que pesquisam um pouco mais têm um pouco desse conhecimento. Diversas pessoas não têm nem esse conhecimento, mas falta a gente entender também como foi que essa dança chegou no Ocidente. Que significado ela teve no Ocidente, né? Como foi que ela foi absorvida pela nossa cultura ocidental? E por que a gente tem um ponto de vista tão diferenciado a respeito da dança do ventre do resto do mundo? Então, gente, é importante a gente entender que no mundo árabe, a dança do ventre muitas vezes tem um significado completamente diferente do que tem para a gente aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, tá? No mundo ocidental, de uma forma a grosso modo, assim dizer, né? A dança do ventre, no mundo oriental, ela é arte, ela é entretenimento, ela é show business, tá? Ela não tem esse caráter, ela é dança popular até, né? Ela tem uma origem popular, mas ela não tem essa coisa de ser atividade física para mulheres, entendeu? Terapia para mulheres, forma de expressão, não tem isso. Isso é uma coisa mais recente ainda para eles. Esse ponto de vista dos benefícios da dança do ventre, isso para eles é mais recente do que para a gente. Entendeu? Apesar de ser uma dança popular. Eu quero perguntar para vocês se alguém já ouviu falar que o samba é divulgado com os benefícios de se fazer samba. O samba como ferramenta de empoderamento feminino. O samba como uma forma de terapia ou de cuidar da saúde física e emocional. Entendeu? Porque, para eles, essa dança está muito mais conectada com uma questão da cultura popular, como o samba é para a gente. Conectada com uma questão da cultura popular, conectada a uma expressão da sua cultura, do que com uma forma de autoconhecimento, como uma forma de autoexpressão. É vista, sim, como arte, é vista, sim, como uma arte muito importante. Pois é, Vanessa, eu também não. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, porque a dança do ventre, para eles, é uma coisa muito parecida do que o samba é para a gente. Não em todos os lugares, tá, gente? Vamos pensar assim, Egito, tá? Então, a dança do ventre para eles é uma expressão máxima da cultura deles, tá? Não é, entendeu? Ela é uma forma de digamos assim, você vai... o turista vem aqui para o Rio de Janeiro, o que ele vai ver? Show de samba, entendeu? Então, o turista vai lá para o Egito, o que vai ver? Show de dança do ventre, tá? Então, assim, são pontos de vista outros a respeito
dessa dança, e eu queria entender como é que a gente chegou aqui. Como é que a gente chegou aqui nesse ponto da dança do ventre, empoderamento, benefícios, nananã, ferramenta de autoexpressão, feminismo. Tenho falado, Abessa, a respeito dessa questão do feminismo na dança do ventre, que a dança do ventre está imersa em um universo super machista. E não é à toa que tem, sim, muito racismo estrutural, sim, muito preconceito contra outros, né, outras formas de outros corpos, né? Tem preconceito contra negra, tem preconceito contra gorda, tem preconceito contra mulheres trans. Por quê? Por quê? Por causa do machismo, né? A dança do ventre, ela está começando um processo de muito lento do despertar da mulher que faz dança do ventre, de se desconectar desse machismo no qual a dança do ventre está há milênios inserida. Eu arriscaria dizer milênios, mas eu vou dizer com certeza séculos, tá? Elaine está falando, ó, a Dária falou, geralmente com apelação de não fazer feio no carnaval. Realmente, Dária. A Elaine está dizendo, aqui sinto que o misticismo na DV não tem limites. Pensando aqui no Brasil, e quando vem a onda empreendedora, sente que essa dança pode se criar modalidades para mostrar o seu valor. Elaine, o que eu tenho a dizer a respeito disso é que essa questão do misticismo da dança do ventre, ela também é muito nova, também é muito recente, também é uma invenção ocidental, tá? E sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Deixa as minas fazer misticismo. Deixa as minas dançar para a deusa, para o sagrado feminino. Deixa. Isso é uma forma também de incorporar a dança do ventre a um outro lance. Entendeu? Se é mais comercial, menos comercial, se é charlatão, se não é charlatão, se tem uma verdade nisso, se realmente, de fato, a dança do ventre pode ser usada como uma ferramenta religiosa, sei lá, isso vai sendo resolvido com o tempo, e caso a caso. O fato é que a gente vai ver um pouquinho agora a respeito das teorias de origem da dança do ventre, tá? O fato é que se um dia realmente, de fato, a dança do ventre teve uma conotação religiosa, essa conotação religiosa se perdeu, né? Eu não sei se teve, não posso afirmar que teve. Vários historiadores dizem que teve. Hannah Aisha está dizendo, a DV é um produto. Sim, a DV é um produto. A dança do ventre é um produto que pode ser usado para misticismo também. Entendeu? Ela, na verdade, vai assumir a face que a gente quiser. Eu não estou aqui para dizer que a dança do ventre é isso ou aquilo. A gente chegou num momento da história em que a dança do ventre ela vai assumir a face que você quiser. Ela é um produto e ela vai ser o produto que você quiser vender. Entendeu? Se ela vai ser sensual, se ela vai ser arte, se ela vai ser terapia, se ela vai ser expressão cultural, se ela vai ser misticismo, é com a gente. É com a mulher ocidental que faz isso. Entendeu? Você não vai tentar vender a dança do ventre como misticismo lá no Egito, né? Você vai vender para quem? Para quem aqui no Brasil está afim de usar a dança do ventre como uma forma de misticismo. Então, assim, a pessoa vende produto, tem quem compre. Entendeu? A Laila está dizendo aqui, ó. Eu tenho a impressão de que a dança do ventre no Oriente e o samba aqui não são tão valorizados como arte, só para turista ver mesmo. Então, Laila, pois é. A verdade é que as orientais, as mulheres egípcias, as mulheres árabes, elas estão dançando cada vez menos, né? Não é valorizado mesmo, não. A dançarina de dança do ventre lá é puta. Essa é a realidade. É puta. Por isso que cada vez mais estrangeiras que não se entendem como putas, ou se entendem, sei lá, então, isso aí é de cada uma. Entendeu? Mas que se entendem como artistas, são contratadas para ocupar esse lugar da mulher árabe que não dança mais. Só dança ali, nas festinhas, tá? Só dança ali, na sua própria família, na sua comunidade, tá? Isso é uma questão cultural.
de muitos séculos. Isso não é uma coisa recente, tá? Isso é uma questão cultural, isso é uma questão de muitos séculos. A mulher, lá no mundo deles, ela não se expõe publicamente, a mulher que se expõe publicamente, e isso vocês podem ver na história das grandes dançarinas de dança do ventre egípcias, tá? Samia Gamal, Tahria Carioca, Naima Akif, todas elas são renegadas pela sociedade, têm dificuldade em encontrar marido, não são bem aceitas, não são bem vistas, nunca foram e continua não sendo. Tá? Isso é importante a gente entender. Ó, a Hannah está falando, Laleista, é preciso desmistificar a ideia de que arte é algo superior. Eu implicava demais com isso, mas concordo com variadas vertentes no Ocidente na atualidade. É uma coisa que a gente tem que aceitar, não adianta lutar contra isso, não. A arte não é superior ao popular. E eu ainda te pergunto mais, Hannah, amiga querida. Por que o popular não é arte? É uma forma de arte também, é expressão artística. Eu entendo assim, eu como brincante de maracatu digo que é arte, sim. É porque é a arte popular versus a arte cênica, que a gente às vezes confunde muito e a gente chama de arte apenas aquilo que é cênico, tá? Mas o popular também é arte, sim. Tá? A Daria está falando, sim, ainda temos a dança do ventre feita para o homem, em função de se tornar interessante para o homem. Essa é uma grande realidade. Agora vamos ressignificar como quisermos, tá? Então é isso, minha gente. Eu vou começar a apresentar algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu abrir o meu arquivo, né? Que eu abri um monte de imagens aqui, mas não abri o meu arquivo do meu roteirinho. Tá? Não vou mostrar para vocês esse arquivo, porque esse arquivo está cheio de bagunça. Mas a primeira coisa que eu queria falar a respeito é justamente do fato de que a gente não tem uma origem única, tá? Para a dança do ventre, tá? A gente tem três teorias para a origem da dança do ventre. Tá? A primeira teoria é da origem religiosa, tá? A origem religiosa conectada às religiões pagãs, tá? Muitos professores egípcios, a Elaine está falando, acho que toda forma de arte que vai para o lugar de produto precisa ser questionada e não podemos proibir nenhuma ação, a não ser que fira pessoas. Você tem toda a razão. Porém, ter criticidade é importante. Sim, com toda certeza. Já que em muito do misticismo também podemos falar sobre machismo. Sim, com certeza. Como, por exemplo, ter a necessidade de justificar o corpo da mulher na dança. Sim, com certeza. Mas eu queria só que a gente entendesse aqui, todo mundo, que essa é uma discussão atual, de agora, 2020, século XXI, terceira década já do século XXI, tá? Isso é uma discussão atual. Isso não esteve presente na história da dança do ventre de forma nenhuma, tá? Há 23 anos atrás não se falava isso, há 15 anos atrás não se falava isso, há 10 anos atrás se falava sobre isso mais ou menos, tá? Eu mesma sou super a favor do pensamento crítico, né? E isso vai definir a forma como eu me posicionar a respeito da arte que eu faço. Tá? Então, a gente tem a origem religiosa, né, de diversas religiões pagãs, como o Egito faraônico, Babilônia, até Grécia. Tem alguns pesquisadores, alguns arqueólogos que dizem que encontram comprovações de dança do ventre na Grécia Antiga. Tá? Tem gente que diz que alguns professores egípcios, vários professores egípcios com quem eu tive a oportunidade de estudar, falam que tinha realmente, de fato, dança do ventre lá no templo da deusa Ísis, no Egito faraônico, que as pessoas dançavam dessa forma. Tá? Então, assim, não tem comprovação, tem prova, né? Porque eu sempre falei esse negócio assim, hieróglifo não faz time, tá? Das imagens que eu vi, nenhuma delas realmente, de fato, me convenceu de que aquilo era inequivocamente um movimento de dança do ventre. Mas eu também não posso dizer que não era. Eu não estava lá, ou estava, né, numa outra encarnação, mas não tenho memória disso. Então, eu não posso dizer realmente, de fato, que mas
tem muita gente que diz que tá? Que tem essa origem religiosa com conectada com as deusas da fertilidade, conectada, sabe, com Ísis, com Afrodite, com Ishtar, tá? Pois é, Hanash, mas tem historiador, jura você, eu fiz uma pesquisinha sobre a dança grega, a origem da dança grega, não tem em museu, mas tem arqueólogo que diz que sim, tá? Até porque a dança do ventre, eles mesmos dizem, ela não é de origem grega, ela está na Grécia há vários séculos, mas ela não tem origem grega, ela foi para a Grécia. Hieróglifo não faz time. A gente não tem realmente, de fato, como saber se o movimento era aquele. Eu vejo umas coisas assim dos hieróglifos, as mulheres com uma perna alta, um corpo virado assim para frente. Como é que eu vou saber se eram 8, se eram time, se era um twist? Ficou complicado. Mas a galera diz, juradinho, de pé junto. Não, era isso, com certeza. Se fazia dança do ventre, se fazia 8, se fazia camelo no templo da deusa Ísis. Juro. Então, é uma das teorias, tá? Da origem religiosa. Uma segunda teoria é a dos ritos de fertilidade, tá? Que dança do ventre era usada para preparar o corpo da mulher para o parto, e eu vou te dizer que realmente, de fato, tem essa utilidade, né? Que era usada para né, facilitar o parto, preparar o corpo da mulher, lá. E tem uma terceira hipótese que é que ela foi desenvolvida pelos ciganos, a origem do povo cigano em sua diáspora. Sobre isso a gente vai falar com um pouquinho mais de cuidado, porque eu vejo, a partir das pesquisas que eu tenho feito, que se a dança do ventre não tem origem no povo cigano, ela com certeza o povo cigano é o povo que mais contribuiu para difundir e para transformar ao longo de todos os tempos, entendeu? Principalmente durante a Idade Média, tá? Eu acho que, na verdade, essas três hipóteses, elas são possíveis, né? Eu não posso nem dizer que era ou que não era. E até porque esse tipo de movimentação de oitos, camelos, ondulações, redondos, chimes, batidas, podem ter origens diversas, podiam ser praticados por diversos povos ao mesmo tempo, por que não? E em cada povo podia, sim, ter uma utilidade diferente, né? Algumas pessoas podiam usar para ritos religiosos, outras pessoas podiam usar para ritos de fertilidade, outras pessoas para entretenimento, né? Esse elitismo na arte que a Hannah Aisha comentou tem tudo a ver com a construção da arte no Ocidente, sim. Na Europa, a arte popular foi valorizada no romantismo alemão como forma de construção da identidade do povo alemão. Foi um momento da elite intelectual. Na época, a referência era a corte francesa. Daí a gente tira os desdobramentos até hoje. Realmente, verdade. Mas eu vou te dizer que a gente vai um pouquinho mais além, porque, na verdade, eu vou dizer que isso aí começou não na Europa, entendeu? Da virada do século XIX, da virada do século XVIII para XIX. Não, eu vou dizer a você que já era assim no período no período da invasão moura na Península Ibérica, né? Na época do Império Turco-Otomano, já existia uma arte que era elitizada, já existia uma arte que era diferente da arte popular, né? Enquanto lá em Córdoba, né, nos palácios da Andaluzia, se fazia, sei lá, um acharrá, o povo dançava, sei lá, flamenco. Entendeu? Era uma coisa, já existia uma diferença entre essa questão do popular e dessa dança que era usada para entretenimento, né? O que eu quero dizer para vocês, eu vou mostrar umas imagens aqui. Share screen. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma imagem. Janela. Não é isso que eu quero partilhar. Não estou encontrando aqui o que eu quero partilhar.
Deixa eu ver se eu consigo encontrar, minha gente. Não é isso que eu quero partilhar. Espera aí, é isso aqui que eu quero partilhar. Eu quero mostrar para vocês esse mapa. Vamos
Alô, alô, pessoal, voltei. Vocês estão me vendo? Me dá um feedback aí, se vocês estão me vendo. Se vocês estão me ouvindo? Se eu conseguir retomar da onde a gente parou? Isso, exatamente. Foi. Ai, que bom! Então tá. Eu não vou mais abrir ai, Gisele. Ai, que bom, Gisele, que você está aqui. Eu não vou abrir mais aquele mundo de arquivo que eu tinha aberto para mostrar para vocês, não. Eu vou, de repente, abrir um por um, com muita calma, porque o meu computador não deu conta. O meu computador tinha que ter um outro processador, oh, meu Deus do céu. Mas a gente faz da maneira como dá, né, gente? Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês me... Oi, Cris, oi, Eila, Maísa, Carol. Ai, que bom, gente. Então tá, eu estava falando, eu ia mostrar para vocês 3 mapas, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Um mapa, vocês podem procurar no Google, gente. Vocês podem procurar no Google que vocês vão ver sem problema. Queria mostrar para vocês um mapa da invasão moura, né? Da invasão da expansão da religião muçulmana, ali por toda a Idade Média, né? Por todo o Oriente Médio, perdão, por todo o Oriente Médio, norte da África, Península Ibérica, uma parte também ali, mais para cima, né, da Península Arábica e chegando no leste europeu. E eu queria mostrar para vocês que isso foi nos idos, né, depois do século VII, depois do advento do islamismo, né? Isso foi por causa do advento do islamismo, né? Então teve toda essa expansão da fé islâmica, né, através dessa invasão, dessa ocupação moura em todos esses lugares. E vários séculos depois a gente teve o Império Turco-Otomano, que ocupou quase todos esses lugares, né? O Império Turco-Otomano não chegou na Península Ibérica, o Império Turco-Otomano, mas o Império Turco-Otomano chegou no Egito. O Egito, por exemplo, passou vários séculos. Isso é uma coisa que a gente não pensa, ninguém diz, nenhum egípcio, nem professor egípcio fala sobre isso. Mas o Egito passou diversos séculos com a cultura turco-otomana, né? Diversos séculos. E esse Império Turco-Otomano foi longo, foi próspero e dominou todos esses lugares que eu mencionei antes. E no meio disso tudo, você tem o mapa da diáspora cigana, tá? Isso eu queria falar para vocês também. O mapa da diáspora cigana transita por todos esses lugares ao longo dos mesmos séculos da ocupação moura e da ocupação turco-otomana. Então, essa minha teoria, né, de que se a dança do ventre ela não tem uma origem cigana, ela com certeza tem no povo cigano, ou considerado cigano, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a seu maior povo difusor, né, a sua maior difusão. Eu estava falando a respeito da questão do califado e da dança palaciana, né? Essa dança palaciana que a gente acha que é Mosharrah, que teve o Mosharrah, que foi recriado, inspirado nessa cultura palaciana medieval, árabe, turco-otomana, tá? Porque a gente teve o califado, né? A gente teve esse domínio aí do califado omida, e aí depois a gente teve o Império Turco-Otomano e a questão dos sultões e dos palácios e do entretenimento dentro do palácio. Então a gente não sabe realmente de fato se aquela dança que se fazia no palácio era a dança do ventre ou se era o quê, tá? Mas a gente sabe que já desde aquela época existia a figura da mulher que cantava, dançava, recitava. Era uma mulher que, na verdade, uma escrava, né? Instruída, versada, né, nas artes, e que ela era normalmente... Ana está falando, Nádia Paula, estou com uma dúvida. Você
está se referindo à origem da dança do ventre em termos de movimento ou origem da DV que realizamos hoje? Então, eu estou me referindo em termos da origem, em termos de... das duas coisas, porque uma coisa levou a outra, né, Hanna? Uma origem de movimento, uma origem dessa prática da dança quanto entretenimento, tá? Porque a gente tem essa teoria de que começou com as Gawazi, mas como que começou com as Gawazi? De onde as Gawazi sacaram essa dança? Entendeu? Porque o povo Gawazi tem origem no povo Dom. É muito importante a gente falar sobre o cigano, gente. A palavra cigano é uma palavra que eu fui descobrir há pouquíssimo tempo atrás, que é... Então, a dança que realizamos hoje não é a mesma realizada no final do século XIX. Não é mesmo. Não é mesmo. A dança que a gente faz hoje é diferente, mas ela tem origem lá. Tá? Uma coisa foi conectando a outra. Eu estou falando sobre a origem da dança como forma de entretenimento no mundo árabe. Para começar. Tá? Porque a dança do ventre, ela ocupou esse lugar da dança oficial de entretenimento no mundo árabe. Se as dançarinas medievais dos palácios faziam chime, oito e camelo, eu não sei, eu não tenho como saber. Tá? Se elas faziam giros e os arabesques do Marmudreda, eu não sei, eu não tenho como saber. Tá? Eu não sei como é que era a movimentação que elas faziam, mas o povo árabe já tinha uma dança de entretenimento. O povo árabe / turco otomano. Essa galera toda, porque eles dizem que é essa a origem da dança do ventre. Não sou eu que estou dizendo. Quando se você botar aí para pesquisar origem da dança do ventre turca, eles vão falar que a origem da dança do ventre turca se originou dos palácios dos sultões na dança dos haréns, que era entretenimento palaciano, da época medieval. Entendeu? A origem que os egípcios alegam para a dança do ventre não é a mesma origem que os turcos alegam para a dança do ventre. A gente não sabe se foi o povo egípcio que influenciou o turco otomano ou se o turco otomano se influenciou no povo egípcio, da onde surgiu essa coisa de ser entretenimento, entendeu? De palácio. E a única coisa que eu sei, vou deixar essa live salva, pode deixar. A única coisa que eu sei, que eu posso afirmar com certeza, é que existia uma dança de entretenimento nos palácios e que essa dança de entretenimento era feita por mulheres escravas. Era feita por mulheres escravas, instruídas e muitas vezes estrangeiras. Essa coisa de estrangeira dançar para entreter árabe não é nova. É medieval, na verdade. Tá? Então, elas eram muitas vezes escravas, elas eram de origem popular humilde. Então, você vai fazer o quê? Você é uma mulher escrava. Você vai levar o quê para entreter? Você vai levar a música que você conhece, a dança que você conhece, o poema que você conhece da sua origem. Entendeu? Não eram mulheres de origem de alta sociedade que faziam o entretenimento nos haréns. Eram mulheres de origem humilde e que, na verdade, ser escrava de um harém era uma grande coisa. Na verdade, em algumas culturas era considerada até muito legal, porque, né, casa, comida, roupa lavada. E na situação da mulher medieval lá no Oriente Médio era até uma grande coisa. Mas elas eram escravas, entendeu? E elas levavam essa cultura popular. E ali, nesse palácio, essa cultura se transformava em algo cênico, tá? E aí a gente volta da questão da diferenciação do popular e do cênico. O popular se torna cênico. A origem de todas as danças cênicas é algo que veio do popular. A dança ela vai passando por muitas transformações e aí ela se torna cênica. O próprio ato da mulher pensar, ou do artista, botar um figurino diferenciado e pensar como ele vai se posicionar em cena para melhor o público visualizar, já é um modificador da cultura popular. Né? Então, a dança popular ela vai se tornando cênica a partir do momento que ela passa a ser entretenimento, a partir do momento que existe alguém que contrata, né? Alguém que paga, ou alguém que está, enfim, que é um senhor, né? Que
que está mandando fazer, e você tem uma audiência. Vamos tirar essa questão do colonialismo, de ser escravo e tal. Vamos tirar essa relação aí de poder. Vamos pensar assim, a partir do momento que você tem artista e público, essa dança já saiu do seu lugar de origem, né? Essa dança ela já não é mais puramente popular, ela já é uma dança cênica, e ela já se transformou por causa disso. A escravidão no Império Turco-Otomano era diferente do que ocorreu aqui no Ocidente. Essa é uma informação muito importante, sim. Não sei quem disse isso, não está aqui, não está mostrando para mim. Deixa eu ver. Ayla. Tá, sim, Ayla, é verdade. Essa é uma informação muito importante. Essa questão da escravidão, ela é muito antiga, né, na história da humanidade, e ela tem diversas faces também. Eu não quero entrar nisso, senão vai ser uma coisa, a gente vai levar esse debate para outro caminho, tá? Porque eu quero passar rapidamente para essa questão das origens e do desenrolar dessa dança palaciana que se tornou um entretenimento, que era a forma de entretenimento que eles conheciam, tá? E eu quero dizer que o povo cigano, nessa coisa toda, é um povo que foi assimilando formas de entretenimento para poder ganhar dinheiro. Seja como escravos no palácio, seja no mercado e praça pública, seja como for, né, que a gente sabe que a cultura cigana os povos ciganos, em sua diáspora, foram assimilando diferentes culturas, e não é à toa, eles vão assimilando diferentes culturas, mantendo suas tradições, mas assimilando novas musicalidades, novas maneiras de dançar, novas culturas, porque eles vão se fixando naqueles locais e eles vão, pelo menos naquela época medieval, né, era bem assim. Hoje em dia a realidade do povo cigano é bastante diferente, mas naquela época medieval é assim, eles iam incorporando a cultura alheia, né, com fins de entretenimento para sustento, né, para sustento pessoal das suas famílias, dos seus clãs, né, da sua população. Então, eu estava falando a respeito disso, né? Porque, assim, a origem do povo Gawazi é uma origem que não é egípcia, tá? O povo Gawazi veio... se eu não me engano, tem no meu artigo. Tem uma teoria que diz que o povo Nawari veio do Kurdistão, entendeu? É bem diáspora cigana mesmo, né? Eles vieram de lá, descendo pelo Oriente Médio, até chegarem no Egito. Então, será que as Gawazi, que a gente conhece, Banat Maazin, do século XX, dançou assim em toda a trajetória, né, do seu povo? Será que elas foram assimilando uma forma de dançar em suas trocas comerciais com o povo beduíno, com o povo berbere? Para mim, essas três etnias, isso é uma coisa que eu acho muito bonita, que é uma pesquisa desenvolvida pela Melinda James, que eu admiro muito, tá? Que é essa conexão com o beduíno, com o povo berbere e com o povo cigano, tá? Eu preciso dizer aqui a esse respeito que essas três palavras são palavras pejorativas. A gente tem diversas denominações para esses povos, e todas essas denominações são antiquíssimas, e todas essas denominações são pejorativas, que o preconceito contra essas populações não é de hoje, já acontece há muito tempo, e que esse povo renegado e que sofre preconceito são povos, né? Eu estou falando esse povo. Esses povos, eles são a cultura popular matriz, né? De todas as danças do ventre que vieram a existir no século XX, tá? Então, a gente tem uma troca, um intercâmbio entre os nômades ao longo de toda, né, essa história que a gente está contando. A gente tem um intercâmbio das classes dominantes com as classes populares. A gente precisa dizer assim, porque berberes é um nome pejorativo dado, inclusive, pelos franceses, se eu não me engano. Eles são do norte da África, da região do Maghreb, Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, né? Tem até um pedacinho no Egito, mas é um povo que tem uma outra denominação para eles, que é a Amazigh, que é o povo livre, e que, na verdade, o povo Amazigh são vários povos com diversas distinções étnicas, com diferenças de língua, com diferença de tradição, com diferença de movimentação, com diferença de música entre eles são diferentes. É como os povos indígenas, né? A gente sabe hoje em dia que o povo indígena brasileiro não é um povo, são vários povos, né, que tem muitas diferenças entre si.
Então, eles também, né? O povo beduíno também. Beduíno é outra palavra pejorativa. São diversos povos beduínos com origens milenares, com tradições antiquíssimas, no norte da África, em todo o Oriente Médio. Inclusive, a origem do povo árabe na Península Arábica é uma origem beduína, né? E todos eles eram nômades e foram nômades com muitas trocas comerciais entre si durante muitos séculos. Então, eu não consigo dizer aonde realmente, de fato, que se originou essa dança do ventre. Ela tem origens que a gente pode apontar, não tem origens que a gente pode afirmar com certeza. Tá? Se alguém tiver alguma outra informação a respeito dessas origens, desses povos, que queira compartilhar, por favor. Eu acho que a gente vai se complementando nas pesquisas umas das outras. Às vezes vocês têm informações que eu não tenho. A Laila, por exemplo, aqui está dizendo da Ponte das Turquesas, de Fernanda de Camargo Moro. Né? Ela está dando uma dica aqui de livro muito legal. Fala sobre as mulheres do Harém, todas escravas de outras regiões, exatamente. Tá? Vale a pena pesquisar. Né? É a origem das Almê, né? É a origem das Awalin, egípcias, né? Porque a gente lá no Egito, a gente tem essas mulheres como as primeiras profissionais da dança, entretenimento, né? Na virada do século XIX para o século XX, a gente tem as Gawazi, né? A dançarinas de rua mesmo, e as Awalin, que eram as dançarinas de dentro dos haréns, tá? E a partir do século XX, no Egito, todo mundo já sabe, eu vou passar meio en passant aqui por essa história, que a gente tem a transformação da dança popular egípcia como uma dança, e eu vou falar, não se assustem, não se choquem com o que eu vou falar, tá? Como uma dança de cabaré, tá? Então, a dança do ventre, ela foi para palco de teatro, ela foi para cinema, ela foi para tela do cinema, mas ela chegou e ficou e permaneceu e continua dentro do nightclub. Cabaré, vamos assumir, tá? Dentro do nightclub. O nightclub da onde? O nightclub do Cairo. E logo, logo, os nightclubs de Paris. E também os nightclubs dos Estados Unidos, minha gente, da Califórnia, entendeu? De New Orleans, né? Então, a dança do ventre, na virada do século XIX para o século XX, e todas as primeiras décadas, né? Ela era essa dança de restaurante, de nightclub, né? Em que os homens assistiam, comendo, bebendo, tá? Junto com... Ela foi incluída em espetáculos de vaudeville, entendeu? Junto com apresentações de burlesco, tá? A gente precisa dizer, eu vou dizer aqui mais ou menos como que essa dança passou, né? Como que ela foi. A gente tem todo o período orientalista, né? O período orientalista do final do século XIX para o século XX, que tem aquelas pinturas maravilhosas, né? Eu poderia mostrar aqui uma pintura agora, a dança das Almê, que foi até dizem que foi por causa dessa pintura do Jerome. Jerome de quê mesmo, gente? Esqueci o sobrenome dele. Jerome... Esqueci o nome do pintor. Famosíssimo, né? Daquela pintura fantástica, maravilhosa. E diz que foi por causa dessa pintura que recebeu o nome Dança do Vampo. Meu francês é péssimo, desculpa. Mas esse nome Dança do Ventre, na verdade, é um nome que foi dado pelos franceses. Isso, Ranaisha, vou chegar lá, tá? Vou chegar ao ATS, vou chegar. Vamos passar... Primeiro, deixa eu falar da primeira metade do século XX, a gente chega na segunda metade do século XX, que é o ponto final desse nosso debate. A origem da palavra dança do ventre é uma origem francesa, tá? Isso, Léon Jérôme. Jérôme é o sobrenome. Muito obrigada. Quem falou? Não sei quem falou, vou falar aqui. Contribuiu muito. Cris. Obrigada, Cris Aizel. É esse mesmo, Jean-Léon Jérôme. Jérôme. Então, eu sei que da invasão francesa no Egito, em 1798, ainda século XVIII,
né? Os franceses, os soldados franceses ficaram muito chocados com a dança das Gawazes, né? Mandaram matar 400 Gawazes, uma história horrorosa, assim. Eu achava que o termo dança do ventre já existia desde então, mas depois eu vi uma outra fonte que publicou que o nome dança do ventre foi por causa da pintura do Jean-Léon Gérôme. Não importa, no final das contas, quem deu esse nome foram os franceses, e depois ele foi adaptado para o belly dance lá nos Estados Unidos. Dança do ventre, belly dance tem basicamente o mesmo significado, tá? Então, a gente data a chegada da dança do ventre nos Estados Unidos. A chegada da dança do ventre dos Estados Unidos e na Europa se deu mais ou menos da mesma forma, porque naquela época era muito comum eles organizarem feiras mundiais, feiras universais, como é que fala? Feira internacional, uma espécie de feira da Providência, só que trazendo as pessoas de fora realmente, de fato, para ilustrar aquelas culturas exóticas, né? Era a época do orientalismo, World Fairs, exatamente, Hanna. Essas feiras, é porque eu estou tentando encontrar um nome em português para falar isso, entendeu? World Fair, também em francês é Universelle, mas em francês em português eu acho que o melhor exemplo que eu tenho para dar é a Feira da Providência. Então, imagina uma grande Feira da Providência, só que eles tinham, por exemplo, feiras mundiais, exatamente. Eles tinham, em Paris, por exemplo, foi recriada a Rua do Cairo, que era uma espécie de recriação da Muhammad Ali Street, né? Onde eles tinham todos os produtos, eles tinham várias, né, coisas vindas do Egito, e eles tinham um grupo de Gawazes tocando e dançando. Né? A mesma forma, isso também foi em 1893, se eu não me engano, lá em Chicago, né? Que você tem a primeira presença das Gawazes nessas feiras universais, nessas feiras mundiais lá em Chicago, tá? Grupos de Gawazes imigrantes, porque uma vez que essa família, esse clã, esses músicos e dançarinas chegaram nos Estados Unidos, lá eles ficaram, gente. Muita gente não foi embora, não. Muita gente ficou lá, né? Então, as dançarinas Gawazes, elas rapidamente foram incorporadas. Inclusive, tem uma história muito famosa lá nos Estados Unidos de uma dançarina chamada Little Egypt, né? Que teoricamente teria sido uma Gawaz, mas na verdade existiram 6 Little Egypts. Na verdade, todo mundo... Tem várias dançarinas que reclamam esse título, né? Que reclamavam Rua do Egito, mas colocavam tudo que vinha do Oriente Médio. Exatamente. A Hannah Aisha está falando, fazendo um comentário muito pertinente. Eles chamaram de Rua do Egito, mas colocavam de tudo que vinha do Oriente Médio, juntando a criar o estereótipo. Exatamente. Exatamente. Inclusive, ciganos turcos. Eu já ouvi falar que tinha até ciganos turcos representando o Egito, tá? Egípcio representando outras culturas que não eram deles, argelinas, Uled Nail, mas até onde eu sei, a Little Egypt era Gawazi, não tenho muita certeza. Mas até onde eu sei, eram 6 Little Egypts. Parece que teve origem como uma dançarina Gawazi, mas depois ou americanas começaram a imitar seja o que for, egípcia, argentina, a primeira, né? A egípcia, argentina, argelina, turca, seja o que for. A dançarina que se intitulou Little Egypt, né? A primeira nos Estados Unidos. Americanos começaram a imitar essa Little Egypt. Outras estrangeiras de origem oriental, médio oriental, também se intitulou Little Egypt, e a gente teve 6 Little Egypts, né? Mais ou menos. As Little Egypt nos Estados Unidos eram americanas, canadenses. Pois é, mas a primeira não era, Hannah. A primeira foi uma dessas que foi para uma feira mundial, dessas lá em Chicago, em 1893, e que ficou. Entendeu? Até onde eu sei, ficou lá. E aí, a partir da dança do ventre, a partir disso, a dança do ventre passou a fazer parte dos nightclubs e dos grandes eventos lá nos Estados Unidos, da mesma forma como se deu em Paris. Inclusive, a gente tem, né, essa incorporação desse orientalismo lá na França,
bem interessante, se espalhando para algumas porque nessa época a gente tinha um movimento, no início do século XX, a gente tinha um movimento de dança moderna, super interessante. Eu queria muito mostrar para vocês umas imagens da Ruth Saint-Denis, tá? A Ruth Saint-Denis, ela é considerada na história da dança, né, moderna, ela é considerada como uma dançarina de dança moderna, revolucionária do início do século XX, né, que criou a Danny Shaw School, e ela tinha vários... Gente, a Ruth Saint-Denis, pesquisa a Ruth Saint-Denis, por favor, gente. A Ruth Saint-Denis, ela tinha um trabalho que eu vou dizer aqui, assim, de uma forma... É uma piada, tá? Vou dizer que é uma piada. Mas, em termos de estética, ela é a primeira dançarina de Tribal Fusion da história. Tô rindo porque é realmente, de fato, uma piada, porque não é exatamente isso, tá? Mas, em termos de estética, de figurino, gente, que coisa! É muito de super, é dança do ventre, né? A gente fica olhando assim e perguntando, como que isso não é dança do ventre? Né? A Ruth Saint-Denis deu uma pesquisada, eu separei várias imagens da Ruth Saint-Denis para mostrar para vocês, mas... Poxa, não está dando. Esse orientalismo, ele foi inspirando as danças lá na Europa, né? E foi se incorporando, né? Essa cultura de cabaré e o burlesque, o vaudeville, né? E quando chegou na década de 60, porque o estilo que a gente chama de cabaré americano, ele é realmente, de fato, um estilo que se começou na década de 60. É mais ou menos o estilo que a gente tem entre a década de 60 e a década de 80. Não viu, Elaine? A Ruth Saint-Denis? Vou deixar escrito, tá? Daqui a pouco eu consigo um tempinho, eu boto ali Ruth, R-U-T-H, tá? Aí, ó, alguém botou aí já um link. Olha aí que maravilha, que pessoal tão bacana. Nossa, vocês são ótimas, gente. Muito obrigada. Aí, ó, já escreveu. Ruth Saint-Denis, Cris Azel. A Cecília botou aí, ó. Cecília, muito obrigada pelo link. Clica aí no link depois que a Cecília colocou, que vocês vão ver direitinho. Vale a pena a gente conhecer a história dessa dançarina e a influência orientalista, né? Muito orientalista no trabalho dela. E o que a gente chama realmente, de fato, de cabaré americano foi o estilo que se desenvolveu nos Estados Unidos, em nightclubs da década de 60 entre a década de 60 e a década de 80, tá? Depois continuou com essa nomenclatura de American Cabaret, mas o estilo cabaré americano, ele tem essa origem nos nightclubs, e é aí que o negócio realmente, de fato, começa a se transformar a partir de uma figura chamada Jamila Salimpour, tá? A Jamila Salimpour, a história dela tem lá no meu blog, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da Jamila Salimpour, clica lá, nadialbalad.blogspot.com.br. Tem uma apostila chamada A Influência do Folclore Árabe na Formação do Estilo Tribal, em que eu conto um pouquinho da história da Jamila Salimpour, que era uma dançarina de dança do ventre de cabaré americano, e que casou com um paquistanês. Ela é uma dançarina estadunidense mesmo, tá? De origem italiana, inclusive. E esse nome Salimpour veio desse primeiro marido dela, com quem ela teve a filha dela, Suheila Salimpour, que é uma dançarina de grande expressão, né, na história da dança do ventre nos Estados Unidos. Tá? A Jamila Salimpour, ela foi a primeira professora de dança do ventre a criar um método de ensino para a dança do ventre. Ela se casou com esse paquistanês. Essa é uma história que, inclusive, eu via ela se repetir em algumas vezes, né? Mas, assim, a história da Jamila Salimpour, ela casou com esse paquistanês, ela era dançarina de cabaré, e esse paquistanês proibiu ela de dançar, né? E aí, esse marido dela proibiu ela de dançar, e ela falou, bom, eu não posso me apresentar, então eu vou dar aula. E lá foi ela, entendeu? Então, ela criou todo um método. E ela é que veio com essa história dos benefícios da dança do ventre. Você pode não curtir, tá? Esteticamente, a dança da Jamila Salimpour. Você pode não curtir o estilo cabaré americano. Você pode achar a dança feia, tudo bem. Você pode não curtir a Suheila Salimpour,
tá? Você pode achar que aquilo ali não serve para você enquanto expressão artística, beleza? Eu respeito, eu também não curto muito, não. Mas a gente não pode deixar de entender a importância que a Jamila e a Soheila tiveram para a história da dança do ventre, enquanto legado, tá? Por causa do sistema que elas criaram e da metodologia de ensino que elas criaram. Tá? A Hannah Aisha está falando, eu acho maravilhoso os brasileiros dizerem que suas influências são estritamente egípcias, argentinas ou libanesas, e não dizerem também que são influenciadas pelas americanas. Somos muito influenciadas pelas americanas. Gente, nós somos demais influenciadas pelas americanas. Em 1997, quando eu comecei a fazer dança do ventre, a minha professora jurava juradinho que o que ela fazia era egípcio. Minha galera, minha professora não sabia nem o que era saíde. Entendeu? Depois é que eu fui estudando, é que eu fui entender que o que eu fazia em 1997 era puro cabaré americano. Toda a maneira como ela fazia camelo, só com a parte superior do tronco, sem usar o quadril, é Salimpur, minha gente, é o Arabic. Eu fazia o Arabic 1, o Arabic 2, só não fazia o Arabic 3 do método Salimpur. Entendeu? A maneira de organizar o show, a ordem em que as músicas apareciam, o uso do véu, o uso dos nus, o trabalho de chão, é tudo muito cabaré americano. Tá? E eu vou te falar uma coisa, o cabaré americano, ele se construiu, esse estilo cabaré americano, ele se construiu muito influenciado pelas dançarinas turcas. Eu acho legal vocês também entenderem a respeito um pouquinho da dança do ventre turca, porque a dança do ventre turca, como ela tem uma outra origem diferente da egípcia, né? Ela tem muita essa conexão com a questão palaciana, com a questão dos haréns e tudo mais e tal, ou uma conexão com a cultura cigana, né? Propriamente dita. A história da dança do ventre nos Estados Unidos, ela se relaciona total com a questão da imigração árabe, e turca, e médio oriental, e sei lá o quê, para o Egito, para os Estados Unidos. Então, milhares e milhares e milhares de pessoas do Oriente Médio imigraram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você tinha a formação das bandas. E as bandas lá nos Estados Unidos, às vezes, era formada por um sírio, um egípcio, um turco, um grego. Então, você tinha músicos de nacionalidades diferentes tocando juntos. Às vezes, a dançarina era armênia, ou às vezes a dançarina era estadunidense. Entendeu? Então, essa mistura de diversas culturas numa apresentação de dança só. Lá nos Estados Unidos, ao longo do século XX, a dança deixou de ter uma representação popular genuína. Nós vamos representar aqui a cultura do Líbano. Não, e pior que não ia ter nem dança do ventre, porque a dança do ventre no Líbano, ela também tem caráter de entretenimento. A dança popular do Líbano é o Dabiq. Então, assim, vamos representar a cultura do Egito. Pá, não era. Tá? Os shows de dança do ventre nos Estados Unidos, ao longo do século XX, eram uma miscelânea, era uma misturada, né? É uma mistureba. E mais, que é uma coisa que a gente nunca pode deixar de pensar, para quem você dança? Para quem você dança? Elas dançavam para o público estadunidense, muitas vezes. Às vezes eram para os árabes locais, às vezes eram para o público estadunidense. E quando você tem essa transformação, essa dança cênica, ela se tornou de verdade um produto de venda para o público estadunidense ocidental. Tá? Jorge Abdo é o maior expoente dessa miscelânea americana. Sim, foi ali naquela época que se criou um imaginário ocidental a respeito do que era o Oriente. E eles foram colocando tudo dentro do saquinho, todas as referências do que era o Oriente dentro do saquinho. E isso virou um produto sensacional, lindo esteticamente, inclusive. Tá? Então, voltando para Jamila Salimpur, a Jamila Salimpur foi a primeira a falar em empoderamento feminino. Vamos lembrar que ela estava lá entre a década de 60 e 70, e o que estava acontecendo? O movimento hippie, né? A liberação, revolução sexual feminina,
Tá? Então, a Jamila Salimpur foi a primeira a vir com esse discurso de que a dança do ventre era uma ferramenta de empoderamento feminino, de que a dança do ventre tinha muitos benefícios para a mulher, que era uma atividade física, que ia trazer transformações para a vida dela, entendeu? A Jamila Salimpur foi foi a primeira pessoa realmente, de fato, a juntar o discurso feminista com a prática da dança do ventre, tá? E a gente pode achar bonito, feio, a gente pode achar whatever, tá? Mas a verdade é que ela é responsável por essa mudança de ponto de vista da dança, tá? Ela tinha uma companhia de dança chamada Bola Nat, e essa companhia de dança chamada Bola Nat, ela representava, com muitas aspas, tá, gente? Porque essa representação era inventada da cabeça dela, tá? Danças folclóricas medievais do norte da África e Oriente Médio. E ela criava coreografias, né? E ela criou todo um método. E essa inspiração toda do trabalho que ela fez com a Bola Nat, vale a pena vocês conhecerem também um pouquinho o que foi a companhia Bola Nat. E a partir dessa estética inspirada nas culturas populares do Oriente Médio e do norte da África, principalmente norte da África, é que a gente tem o surgimento do estilo tribal, tá? Então, o estilo tribal, ele já nasce com esse ponto de vista feminista a respeito da dança. O estilo tribal, ele já nasce como um produto para ser feito para mulheres e consumidos por mulheres, né? A Hannah Aisha está falando, se você vê os vídeos do início do trabalho da Jamila, é muito hippie / ATS. Exatamente. A origem do estilo tribal, né, o American Tribal Style, a professora da Carolina Nerice, que foi a pessoa que inventou o estilo tribal, né, ela tem toda essa influência da Jamila Salimpur e ela já tem essa incorporação desses ideais hippies, né? Já tem incorporado essa questão do feminismo, né? Já tem um princípio de um feminismo. Então, assim, Fat Chance Belly Dance, que é o nome da trupe, né? Principal, original do estilo tribal americano. Fat Chance Belly Dance é o nome que significa, assim, dança do ventre, só que não. Em português seria mais ou menos isso, porque a fat chance é uma expressão que diz assim, grande chance, mas é grande chance no sentido irônico, né? Então é um tipo, só que não. Então é uma dança do ventre que ela não vem carregada do estereótipo da mulher objeto. Não é uma dança do ventre que é feita para seduzir, não é uma dança do ventre que é feita, entendeu? Para ser consumida como um objeto de exotismo e sedução. É uma dança do ventre que quebra esse estereótipo machista da dança do ventre. Não quero dizer, gente, que todo mundo tenha que fazer estilo tribal, não, né? Tá? Pelo amor de Deus. Eu só acho que incorporar esse ponto de vista para a sua dança do ventre tradicional, aqui com muitas aspas, tá? É uma opção, tá? A gente tem... alguém está falando aqui, show de conhecimento, sua aula não é só uma repetição macaqueando os passos de uma dança oriental. Isso, é um mergulho na cultura. Essa é a minha busca. Tá? A Fran está falando, auge da contracultura. Exatamente isso. Eu acho que esse ponto de vista é um ponto de vista que ele pode ser transferido para qualquer que seja a dança do ventre que você escolha fazer. Tá? O meu ponto é buscar o estilo egípcio é uma opção que você tem, que você pode buscar, mas você não é obrigada. O que eu quero dizer é que a dança do ventre, ela passou por transformações interessantes e criou produtos ao longo do século XX em diversas partes do mundo. Porque todo o resto do mundo, Rússia, por exemplo, vamos falar das dançarinas russas, tá? As dançarinas russas, elas têm um ponto de vista em relação à dança, pelo que eu percebo, né? Lá na Rússia é uma questão, assim como nos Estados Unidos também tem isso, tá, gente? Bastante competitiva, e tem muita questão do corpo, né? Tem muita questão dessa dança do ventre, que é um produto de mercado do cabaré, né? Dessa origem do show, né? Hoje em dia a gente tem todo um show business, né? Relacionado a isso. Mas esse show business da dança do ventre, os grandes festivais de dança do ventre, isso é coisa muito recente.
tá? A dança do ventre, ela ainda é no mundo árabe, tá? Ela ainda é, você tem as dançarinas, né, que vão para os Emirados Árabes, ela ainda é essa questão do show, do espetáculo. Gente, a Rússia é um país assumidamente misógino e machista, muito machista. Então, assim, esse ponto de vista da dança, que a dançarina tem que ser sensual, tem que ter cabelão, tem que ser branca, tem que ser magra, tem que ser gostosa, tem que ter silicone, entendeu? Isso é um ponto de vista desse show business que existe largamente ainda no mundo, principalmente no Oriente Médio, tá? Dança do ventre, gente, não tinha escola de dança do ventre no Egito até, sei lá, 10 anos atrás, tá? A dança do ventre no Egito, ela passou, os próprios egípcios passaram a olhar diferente para a dança do ventre conforme o Ocidente fosse interessando e consumindo aquilo. Porque se vocês olharem a dança do Marmudreda, a dança do Marmudreda não é a dança do ventre, né, gente? É um estilo reda de dança, é um estilo que tem uns movimentinhos de dança do ventre, mas que deixa muito apagada essa origem popular gawazi. Né? Você vê uma dança de uma gawazi, você vê a dança das dançarinas do Marmureda, você vai ver o quão distante Marmureda representa a alta classe, essa alta classe com vergonha da sua origem popular dessa dança. Entendeu? Essa diferença de classes no fazer da dança, ela, ao longo da história, ela é muito nítida, né? E aí você tem essa dança que é construída para o grande show business, que continua extremamente machista, inclusive no Brasil, e você tem outros pontos de vista da dança que foram sendo construídos a partir do advento da Jamila Salimpur e que isso foi se espalhando. Então, assim, essa dança do ventre, ela pode se tornar o produto que você quiser. Ela pode ser uma dança de sedução, ela pode ser uma dança de expressão feminina, ela pode ser uma forma de você reconectar com a sua religiosidade, inclusive, essa onda do misticismo, tá? É uma forma de se reconectar com aquela história, porque era feito nos tempos antigos, né? O matriarcado e e a dança ritualística. Eu acho que é uma opção, entendeu? Que essas mulheres estão usando essa dança como uma ferramenta que elas se interessem em usar dessa forma. Eu não sou obrigada a dançar como uma russa, entendeu? Porque as russas agora que fazem sucesso, o cachê da Rússia é $5.000. Beleza, mas eu não sou obrigada a perseguir isso. Né? Porque a dança tem que ter estilo egípcio. Não, a dança não tem que ter estilo egípcio. Né? A russa ganha um cachê de $5.000 e o estilo dela não é egípcio. Né? E a gente aprende tanto Egito para dançar aqui no Brasil e o nosso público não entende patavina de Egito. Né? A gente está dançando, a gente aprende, a gente entende que a gente tem que consumir, aprender uma dança que tem que ser de determinada forma, mas ela tem que ser assim por quê? Porque o Egito é o país de origem, a dança do ventre verdadeira é do Egito. É mesmo? Do ponto de vista de quem? Será que isso é para o egípcio vender mais workshop? Entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus, meus amigos egípcios, inclusive, eu amo a dança do ventre egípcia, tá? Eu amo a dança do ventre egípcia, eu amo a música egípcia, eu amo a cultura egípcia, eu estudo cultura egípcia, nunca vou deixar de estudar Egito, tá? Mas é isso que eu quero dizer a vocês, que a dança do ventre, eu posso estudar Egito, mas eu não preciso fazer Egito, eu não vou dançar no Egito. Eu não tenho nenhum sonho de ser dançarina no Egito, galera. Eu não tenho nenhum sonho de ser dançarina no mundo árabe, entendeu? Isso para mim não representa uma verdade, um ideal. Isso pode representar uma verdade, um ideal para muita gente, mas isso não é uma verdade, isso não é um ideal para mim. Eu realmente teria a obrigação de estudar e de ser uma dançarina de estilo egípcio se eu fosse dançar no Egito, entendeu? Eu tenho a obrigação de fazer aqui
aquilo que eu quero fazer como expressão, aquilo que no momento está me interessando, aquilo que no momento eu estou pesquisando, aquilo que no momento está me interessando transmitir para o meu público, que não é egípcio, raramente é libanês ou sírio. E quando é árabe, é sírio ou libanês. E que não entende patavina de origem da dança do ventre, de cultura de dança do ventre, de tárabe, de clássico, que não entende patavina. Os árabes dizem que entendem, mas não entendem porra nenhuma. Tem 2 ou 3 que entendem realmente muito de verdade, aqui no Brasil, tá? Tem 2 ou 3 que, entendeu? 3 ou 4. Normalmente músicos, sabe assim? Normalmente artistas. O público de restaurante sírio-libanês, para quem a gente dança, não entende nem da própria cultura, galera. Essa aqui é a realidade. Tem 2 ou 3 que entendem de verdade, e o resto, se você fizer fanveil em um árabe, eles vão achar lindo. Eu acho uma aberração, mas tem gente que vai achar lindo. Então, se tem gente que acha lindo e consome, quem sou eu para dizer que está errado? Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. O fazer certo e o fazer errado da dança do ventre, eles são muito relativo. Entendeu? É extremamente relativo. A dança do ventre, ela é certa a partir do momento que ela é uma ferramenta de expressão para você transmitir a sua mensagem. Tá? Essa é a conclusão. Essa é a conclusão do meu discurso, né? Pesquise, estude, se interesse, saiba quais são realmente, de fato, a história da arte que você faz, que você produz. Pense criticamente a respeito dela. Veja o que diversas fontes dizem. Não vai pela cabeça de um professor só, sabe? Se apropria, assim, dela. Sabe por quê? Que é bonito a gente se apropriar. E eu vou falar com todas as letras, dança do ventre, seja o estilo que for. Dança do ventre tradicional, dança do ventre tribal, a dança do ventre do estilo que for. É tudo apropriação cultural. E é verdade. É apropriação cultural, sim. É uma apropriação cultural que não começou comigo, não começou contigo, não começou com os estadunidenses. Começou lá no mundo árabe, turco-otomano, lá na origem, que se era uma dança religiosa que passou a ser popular, que depois se transformou em entretenimento, isso tudo já é apropriação cultural. Se era feita pelas escravas de um lugar que levaram para o outro, que esse povo passou a fazer também, isso também era apropriação cultural. Se os ciganos assimilarem as diversas formas de dança do ventre que eram feitas pelo mundo, por onde eles andavam, se foi troca com os berberes, se foi troca com os beduínos, quando eles chegavam lá e apresentavam, isso também era apropriação cultural, entendeu? Ah, Hanna, beleza, maravilha. Pode me chamar, eu vou falar sobre isso com o maior amor. Eu não tenho vergonha, não, de dizer, gente, essa apropriação cultural já começou com eles lá. A dança do ventre egípcia, que a gente tanto estuda e tanto ama, já é uma apropriação cultural feita dentro do Egito. Entendeu? Então, não sou eu nem você que vai deixar de fazer apropriação cultural. A única maneira que você tem de não fazer uma dança do ventre que seja apropriação cultural é não fazendo dança do ventre. E isso também eu não acho que seja certo. Eu tenho o direito, sim, de aprender essa arte que me encanta, de aprender essa técnica e de usar ela como ferramenta de expressão artística, porque essa é a história de todas as artes que existem no mundo. Não é a história só da dança do ventre, é a história de todas as danças, é a história de todas as músicas, é a história de todos os processos artísticos de artes plásticas, entendeu? O mundo é criado artisticamente em cima de apropriação cultural. O que a gente tem que fazer? Aí eu vou dizer para vocês em relação a essa questão da apropriação cultural, tá? Eu sou brincante de maracatu. Tá? Enquanto brincante de maracatu, eu aprendi lições muito sérias e muito importantes a respeito da apropriação cultural. Como que a gente resolve esse problema da apropriação cultural? Dando valor às culturas de origem. Tá? Dando valor. Dando valor como? Colocando dinheiro no bolso dessa galera. Tá? Então, se você gosta e se encanta por uma arte que tem uma origem popular renegada, que como é a nossa, né? Porque maracatu também, gente. Maracatu era uma palavra que tinha, algumas décadas atrás, tinha uma conotação pejorativa seríssima. Hoje em dia, maracatu é uma palavra
que as pessoas pronunciam com orgulho. Eu sou do Maracatu. Maracatu é orgulho étnico. Maracatu é bonito fazer maracatu hoje em dia. A palavra foi ressignificada. E aqui no Rio de Janeiro, o meu grupo Rio Maracatu sempre organiza workshops e dá valor com as pessoas que fazem maracatu lá em Pernambuco, com as pessoas da nação, das nações, entendeu? Então, as pessoas das nações, os grandes mestres, estão rodando o mundo. Eles vão ao Japão, eles vão aos Estados Unidos, eles vão para a França, eles vão para a Alemanha dar aula de maracatu, ganhar em euro, ganhar em dólar. Essa é a forma que a gente tem de lidar com a apropriação cultural. Então, cadê a Cariamazin nos festivais de dança do ventre? Cadê a Zuled Nail nos festivais de estilo tribal? Cadê o valor que realmente você tem que dar para a população de origem? Cariamazin tinha que ser a mulher que ganhava melhor em todo o business da dança do ventre, eu acho, na minha opinião. Entendeu? Então, não é tentando mascarar que isso é uma apropriação cultural que a gente resolve esse problema. É dando valor. Então, você, dançarina de dança do ventre, estilo tribal, seja o que for, vai estudar folclore árabe. Tá? Vai estudar folclore árabe. E se você tiver a oportunidade, porque eu sei que viajar para fora não é barato, obviamente, mas no dia que você tiver uma oportunidade, vai fazer aula com alguém que seja da raiz folclórica. Entendeu? Folclore é a base de tudo mesmo. Isso vai te enriquecer, isso vai trazer prosperidade, isso vai gerar uma nova energia nessa dança que sempre foi feita por escravas e por mulheres escravas ao longo da história. Tá? Porque as mulheres continuaram, gente, a serem escravizadas. Tá? Elas continuaram a serem exploradas pelos grandes empresários, elas continuaram a serem exploradas pelos donos de restaurante, elas continuaram a serem exploradas pelas pessoas que dizem com o que ela tem que vestir, como que ela tem que dançar e como que ela tem que se comportar. Tá bom, gente? Minha gente, era meio que isso que eu queria conversar com vocês, esse debate. A gente já tem, entre os problemas técnicos e debate, a gente já tem aqui quase 2 horas de duração. Eu queria saber se mais alguém tem alguma coisa para dizer, para colocar, para contribuir. Estou sem palavras, né, Geobalha, de exatamente isso. Valeu, Elvira, muito obrigada. A Ranate está dizendo, folclore é a base da DV, meu mantra. Isso mesmo, ó, Calbélia, alguém falou ali da Calbélia. Amei tudo, a Dária está falando, e como tem que ser o corpo dela. Exatamente, Dária. Como tem que ser o corpo da mulher que dança, né? Eles também querem dizer isso. A Lala falou, amei tudo também, querida. As pessoas também confundem muito troca, interlocução entre culturas com apropriação cultural. É tão rico aprender outras culturas e anexar na nossa arte, entender de onde vem aquilo que nos toca artisticamente. Verdade, uma grande verdade. Folclore é a base das danças e ainda hoje são presas por isso, sim, as mulheres, inclusive, no Egito, são presas por isso, né? Amei o que tenho defendido, dito de forma maravilhosa, que bom, queridas. Hannah, amei estar perto de vocês. Eu também, amiga querida, sinto muito a sua falta, viu, Hannah? Parabéns, amiga, maravilhoso, foi uma grande contribuição, obrigada. Você contribuiu muito, amiga querida, que bom que você estava aqui. Amei, gratidão. Nádia, como sempre, botando o dedo na ferida. Esse é o meu papel no mundo, minha gente, colocar o dedo na ferida, gente. É para isso que eu sirvo. Nem sempre eu lucro com isso, viu? Na verdade, na maioria das vezes, eu incomodo muita gente e perco as oportunidades que o mundo machista tem para me dar, ou que o universo do networking tem para me dar, porque eu não sou uma pessoa que só diz o que é agradável de se ouvir, né? Talvez se eu fosse uma pessoa que dissesse apenas o que é agradável de se ouvir, talvez eu fosse, talvez o meu cachê fosse maior, mas eu ia estar indo contra tudo aquilo que eu realmente, de fato, acredito, e eu estou nesse momento da minha vida em que, né, mediante essa pandemia, em que eu estou buscando a minha própria verdade e buscando as pessoas à minha volta que comunguem também com essa verdade, que queiram debater e contribuir comigo para que essa verdade continue evoluindo, continue crescendo. Tá bom, gente? Tamo juntas, Paula, isso, muito obrigada.
É, isso, eu sou autêntica. Eu sou autêntica, eu pago um preço alto por ser autêntica, muitas vezes, tá? Mas eu acho que é assim que eu vivo a minha vida mais feliz. Tá bom, minha gente? Trazer essa discussão do machismo na TV é fundamental, já passou da hora. Quando a gente fala o que ninguém quer ouvir, a gente fica de lado. Fatão. Continue sempre assim, autêntica, amo você. Eu também, gente. Eu estou muito feliz. 25 pessoas, tantas curtidas, tantos comentários. Poxa vida. Ó, 229 comentários teve a live, gente. Isso para mim, ó, Camila Mideia, Gisele, adorei a aula. Chames, continue sempre assim. Queridas, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo, viu? Todas vocês. Raquel. Gente, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Beijos de Portugal. Quem está de Portugal, gente? Quero saber. Quem está assistindo a minha live aqui, que é de Portugal? Patrícia. Cris Aizel. Você é de Portugal, Cris? Não sabia. Que legal, minha gente. Olha, depois vocês fiquem à vontade, tá bom? A gente chama carinhosamente de sincericídio, a Dara está falando. As pessoas começam a te excluir por não fazer ou agir como a sociedade prega. Né? Então, olha, vocês depois fiquem à vontade para me mandar comentários, para escrever aqui no grupo, na Jobala do Ventre Tribal, alguma coisa que vocês queiram contribuir, algum artigo, a própria opinião pessoal de vocês, algum vídeo, qualquer coisa que, né, que dê eco, né, e expansão para esse debate. Fiquem à vontade para usar esse grupo na Jobala de Ventre Tribal como um espaço de debate a respeito do que foi iniciado aqui, tá? Quero que isso reverbere, quero que a gente continue falando, quero que a gente continue debatendo a respeito desses assuntos. Eu tenho certeza que muitas de vocês podem contribuir com informações e parte da pesquisa de vocês para esse debate continuar reverberando. Levem isso também, né? Como pensem a respeito disso e vejam o que desse discurso pode contribuir para vocês pessoalmente, enquanto dançarinas e enquanto artistas. Vamos reverberar isso cada vez mais, tá bom? E podem falar comigo em privado, podem fazer desse aqui o espaço de debate de vocês, eu estou disponível, tá bom? Para a gente continuar essa conversa amorosa, carinhosa, né? A respeito dessa dança que tanto nos encanta, tá bom? Desconstruir a nossa praia, lindo encontro. Amei, foi uma live que realmente me enriqueceu. Que bom, gente! Fico muito, 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 muito feliz com esse resultado, tá bom? Eu vou encerrar, que a gente já está dando já 2 horas de live, e é isso. Estou muito feliz com a presença de todo mundo, estou muito feliz que esse discurso não é um discurso que eu estou construindo sozinha, que ele tem outras pessoas que pensam como eu. Estou muito feliz que vocês se dispuseram a estar aqui comigo até agora, e é uma grande realização para mim, tá bom? Vou deixar um grande beijo para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Beijo grande.